E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no final das contas acabou sendo rápido, né? Fiz um vídeo ontem falando sobre a demissão do Carille, as possibilidades do Corinthians e que o candidato principal era o Thiago Nunes. Nesta terça-feira já ficou confirmado, né? O Thiago Nunes aceitou o convite do Corinthians e vai deixar o Atlético Paranaense. O contrato dele era até o fim do ano, mas o Atlético até teria, pelo menos a notícia que está correndo até agora, no momento que estou gravando esse vídeo na terça à tarde, a notícia que corre é que o Atlético preferiu já desligar um comum acordo ali com o Thiago Nunes ainda nesta semana, para ele não precisar tratar aí das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, já sabendo que vai sair. O Atlético prefere já ir para outra. Bom, muitos dos comentários estão em torno do Corinthians, né? E aí, o Corinthians com o Thiago Nunes, o que vai mudar, o que não muda? E aí, o que precisa para o time virar competitivo, onde pode chegar? Aquelas coisas todas, né? Que eu já até falei no vídeo de ontem, algumas delas, falei no bate-bola de ontem, nessa segunda, talvez fale no bate-bola dessa terça, talvez seja a pauta do programa, então não sei, né? Vamos falar um pouco do lado do Atlético, que no final das contas perdeu o técnico que talvez fique marcado como o maior técnico da história do clube, porque o Geninho levou o Atlético a um título do Campeonato Brasileiro, mas o Thiago Nunes levou um título da Sul-Americana, um título da Copa do Brasil e ainda até o título da Copa da Liga do Japão / Copa Sul-Americana, a antiga Copa Suruga, né, que até foi chamada um pouco de como Copa Leven aqui no Brasil. Não é exatamente o nome certo dela, tá? Copa Leven é a Copa da Liga Japonesa, mas assim, é aquela confusão toda, né? Então ele levou o Atlético a 2 títulos internacionais, um menor, mas outro de peso maior, e mais um título nacional. Então acho que o Thiago Nunes aí tem um nome já registrado na história do Atlético, independentemente da forma como ele esteja saindo, sendo que ele está saindo no fim do contrato, né? Pelo menos se ele saísse no fim do campeonato, seria no fim do contrato, ele não está abandonando um trabalho no meio, teoricamente. Mas assim, e aí, o que resta ao Atlético? Bom, o Atlético ele tem um princípio já de muitos anos de que técnicos são importantes, tudo, mas a estrutura do clube, todo o trabalho de gestão é mais importante que isso. O técnico apenas é um complemento. Então o Atlético não tem uma visão muito personalista ali de um técnico salvador da pátria, que esse é o cara, tudo. Até por isso o Atlético meio carregou em banho-maria essa renovação do Thiago Nunes para o ano que vem, né? E nisso, eu acho que assim, o Atlético não está errado ao dizer que a sua infraestrutura é o principal trunfo da equipe para ela ser competitiva. É toda a sua estrutura, não só física, com o CT do Caju, com o estádio, mas a estrutura, até a estrutura interna do departamento de futebol, uma gestão um pouco mais um pouco mais profissional em vários setores, como setores clínicos lá, até preparando fisiologia, tudo, e até no setor de análise de desempenho, na hora de buscar jogadores, tudo. Tem a questão de uma gestão muito centralizadora do Petralha, que tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, mas isso faz o Atlético funcionar muito. Isso é verdade. Eu só acho que o Atlético tem que ir com calma, porque todo clube, quando acredita demais nisso, em algum momento acaba achando que também não importa as outras coisas que contrata e faz qualquer coisa e acaba se danando, né? E eu não estou falando só de clube brasileiro, mas o São Paulo foi uma vítima disso, né? O São Paulo, quando teve aquele tricampeonato brasileiro, a diretoria começou a achar que estava em cima do bem e do mal, que o sistema de trabalho do São Paulo era a coisa mais importante de tudo e o técnico não importava, sei lá o quê. Começou a abrir mão de jogador, porque achava que sempre é tão substituto, e daí a gente viu o que aconteceu com o São Paulo depois daquele período vencedor. Isso vai até para a Europa. O Sevilha, por exemplo, ele consegue manter um nível de competitividade, mas em certos momentos, quando errou a mão na contratação de técnico, o time teve uma queda acentuada, ainda que o sistema de trabalho do clube seja muito importante e muito funcional, né? Então, acho que isso tem que ser tratado com... É verdade, mas tem que ser tratado com cuidado, né? Eu acho que o Atlético está num bom caminho. A questão, mas tem que acertar o nome, não é porque tem tudo fora do campo que tem que chegar e contratar qualquer um. O time tem uma base que talvez sofra algumas perdas
porque alguns jogadores se valorizaram. O Renan Lodge já saiu no meio do ano, talvez o Bruno Guimarães acabe saindo ou agora no fim do ano ou no meio do ano que vem, né, quando, na nova temporada da Europa. Então isso impactaria, né, a campanha do Atlético na temporada que vem. Então talvez o Atlético tenha perdas, e é meio natural e faz parte um pouco da vida de clube brasileiro ter que vender jogador, né, até o Flamengo vendeu, né, então que está sobrando dinheiro, então não é o Atlético Paranaense que vai ficar completamente livre disso. Mas o Atlético tem que acertar a mão. Eu acho que o Atlético tem que buscar um técnico com um perfil parecido com o do clube e que é o perfil do Thiago Nunes. O Atlético tem um mérito que é um clube que ele sempre foi muito ousado, sempre não, mas muitas vezes ele é ousado na contratação de treinador. É um dos clubes brasileiros entre os clubes importantes do Brasil e competitivos do futebol brasileiro que tem mais desprendimento ali na hora de buscar técnicos novos. Já foi atrás de Miguel Ángel Portugal, Lothar Matheus, o Petkovic, o Sérgio Vieira, tudo técnico estrangeiro, né? O Fernando Diniz, o próprio Thiago Nunes, na forma como ele foi efetivado no meio de uma campanha em que o time estava lutando para não ser rebaixado no Brasileiro, né? Porque não estava bem com o Fernando Diniz e ainda estava na Sul-Americana. O Atlético sempre teve essa ideia de assim, não ficou atrás de medalhão, tudo, porque eu acho que o Atlético sempre entendeu que era por um time que se via como um clube moderno e organizado, que trabalha de forma sistemática, trabalha de forma profissional, tudo tem um propósito. O comandante desse trabalho todo tem que ser alguém que tem essa visão. Não adianta pegar um cara lá que é só daqui dar umas broncas, dar umas num jogador, dar umas motivadas no outro, vamos lá, e a coisa funciona. O Atlético não acredita muito nisso. E nisso eu acho que o Atlético faz bem. E tem que buscar um técnico que tenha um pouco esse perfil. Um nome que me aparece na cabeça, assim, entre os que estão aí no futebol brasileiro, e até por princípio de jogo, um estilo que defende um estilo de jogo parecido com o que o Atlético já pratica, é o Rogério Ceni, por exemplo, cujo contrato com o Fortaleza vai só até o fim do ano, né? O contrato dele com o Fortaleza ia só até o fim do ano, daí ele sai para o Cruzeiro. Quando ele volta assinando só até o fim deste ano. Então ele vai ficar sem contrato com o Fortaleza, como o Thiago Nunes ia ficar com o Atlético. Então, assim, é um técnico que, se permanecer no Fortaleza, vai ter que negociar um novo contrato, vai ter que ter uma nova negociação. Então o Atlético pode chegar e fazer uma oferta. Acho que é um técnico com um perfil interessante ali para isso. O Atlético também pode ir atrás até de um técnico estrangeiro, também teria um pouco a cara do Atlético, e buscar aquele técnico estrangeiro que fez um bom trabalho em algum clube sul-americano e que ninguém estava prestando atenção, sei lá, buscar o espanhol lá que treinou o Independiente Vale, o BKSS lá do Defensa e Justiça, que estava no Independiente, um nome assim, né? Também a cara do Atlético e fazer alguma coisa dessa, e não é uma má ideia. Claro que tudo pode ter uma dose de risco, né? O Fernando Diniz teve uma dose de risco, que o risco se manifestou, né? A ideia de jogo era bonita, o futebol praticado foi bonito em algum momento, mas depois ele se perdeu e o Atlético acabou caindo muito de desempenho. Mas é a cara do Atlético buscar o nome assim. Eu acho que é a solução que o Atlético tem que buscar para continuar esse trabalho do Thiago Nunes. Não adianta ir atrás de um medalhão, tudo, gastar um dinheiro que o Atlético não está disposto a gastar e talvez nem acha que vale a pena, e além disso continuaria correndo o risco de dar errado. E no final das contas, o Atlético nos últimos anos tem dado certo quando faz algumas dessas apostas. Mas é isso, acho que o Atlético tem que fazer o máximo possível para manter a base atual, mas sempre mantendo essa linha de trabalho. O Atlético tem que tomar cuidado para não acreditar demais nisso, mas é verdade. O sistema de trabalho é o mais importante. Então tem que tomar cuidado para não perder essa linha, né? Não está mudando técnico, mas o clube continua o mesmo. Tem que buscar boas oportunidades no mercado para montar time competitivo, e foi assim que o Atlético conseguiu tudo o que conseguiu nos últimos 2 anos, tá bom? Então é isso. Então, se vocês concordam ou discordam, se inscreve aqui embaixo, se inscreva no canal se vocês gostaram, clica no sininho para receber as notificações, dá um joinha se gostaram, se não gostaram, tá bom? Um abraço e até mais.